Considerado por Romário o marcador mais implacável que ele já enfrentou, Franco Baresi era um gênio do futebol. Um zagueiro completo. Tinha habilidade, vigor físico, excelente visão de jogo e uma técnica refinada. Fez história no futebol italiano, onde conquistou títulos pelo Milan e pela seleção. Você vai conhecer um pouco mais sobre esse incrível jogador aqui no Almanaque das Copas. Franco Baresi, um dos maiores jogadores da história do futebol italiano e mundial, nasceu em 8 de maio de 1960, tendo atuado toda a sua carreira pela equipe do Milan entre os anos de 77 a 97. Pelo time italiano foram 7 títulos nacionais, 3 Ligas dos Campeões, 2 Copas Intercontinentais, 4 Supercopas da Itália e 3 supertaças europeias. Em 1990, foi considerado o melhor jogador do campeonato italiano e em 1999, o jogador do século do Milan. Já pela seleção italiana, Baresi atuou em 81 partidas, fazendo sua estreia em campo em 1982, aos 22 anos. O jogador já era nome constante nas convocações, tendo inclusive sido chamado para a Euro de 1980, porém não entrou em campo. Em 1982, fez parte da equipe campeã do mundo pela Itália, porém no banco de reservas, pois os titulares eram Antonio Cabrini, Claudio Gentili e Gaetano Scirea. Sem muitas oportunidades com Enzo Berzotти, terminou não sendo convocado para o Mundial de 1986. 2 anos depois, em 1988, Baresi voltava a atuar pela esquadra Azzurra. Pela Eurocopa daquele ano, contribuiu para a 3ª colocação do seu país. 2 anos depois, foi convocado para o Mundial de 1990, realizado em casa, na Itália. Os italianos terminaram em 3º lugar, assim como 2 anos antes, na Euro. Veio sua última participação em Copas, em 1994. A Itália vinha desacreditada, sofreu na primeira fase, perdendo para a Irlanda, vencendo a Noruega e empatando com o México. Por pouco não ficou de fora, mas como na época a competição tinha 24 times, os 4 melhores terceiros colocados se classificavam. A Itália pegou a última vaga. Baresi havia se lesionado no primeiro jogo do seu país na Copa e após passar por uma artroscopia, conseguiu voltar a tempo de disputar a final. Implacável, foi responsável por uma marcação intensa no melhor jogador da competição, Romário, que anos depois considerou Baresi o melhor zagueiro que havia enfrentado. O destino foi cruel com Franco Baresi, que após o heróico retorno, foi um dos batedores que perdeu o pênalti cobrado na final. Além dele, Massaro e, claro, Roberto Baggio foram os outros que perderam. Baresi é o único jogador não alemão a conseguir o feito de ser campeão, vice e 3º lugar na história das Copas. Foi considerado o 33º melhor jogador do século XX, 20º melhor jogador europeu e 4º melhor jogador italiano da história.